Abra sua Bíblia em Juízes 16, por favor. Juízes 16, versículo 1. Juízes 16, 1. Acharam? Antes de nós pedirmos a Deus que nos dê entendimento, eu vou mostrar o que vai acontecer aqui nos próximos 4 domingos. A partir desse próximo domingo agora, primeiro domingo de dezembro, nesses 4 domingos do ano, né? Os últimos 4 domingos do ano, esses 4 domingos de dezembro, nós vamos dar uma mergulhada no Apocalipse. Levante sua Bíblia. Juízes 16, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, me ajude, afie as palavras que vai sair da minha boca, para que de fato traga um despertamento, um temor, para que traga salvação, que todos entendam, meu Pai, com clareza essa mensagem. Em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreenda o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus, ele tinha que temer a Deus, e ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja, e vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa, muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne,
quando está aflorada, estraga tudo. E ele foi atrás de uma prostituta, depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila. O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar, para que você não entregue a sua força ao mal. O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos. O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda. O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção, o diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você, não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe. Sansão foi passando dos limites. Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte. De oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só quer te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora
com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros. Mas quando você é de Deus, não te destrói. Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer. E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele era o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros, ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha, que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro. Tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia, e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos.
Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras. Ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele. E ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: eu vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Elas falam como se fosse hoje. O dia que elas receberam o Espírito Santo foi maravilhoso, bispo. Foi um dia tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas. Sabe, uma coisa tão forte que aconteceu. O dia que Deus entrou realmente marca, mas ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, está você, que Deus já te deu muitos livramentos, e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus e ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida. Porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz: não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso. Deus é cheio de compaixão. Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus. Porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui, parei no versículo 21, não é isso? Diz assim: então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze. E girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes
o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa o quê? Caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo, o pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam, mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos. Você me ouve perfeitamente, mas você não deixa a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querendo aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal. Você vai ter que decidir. Não dá para servir a 2 senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou a pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero.
Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa. Acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão. Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus, eu sei disso. Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha. Veio? Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois, e olho para a vida de quem desprezou Jesus, e eu vejo que eu fiz a melhor coisa. Hoje eu quero que você aprenda com o pai na fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Olha bem para mim, para você entender. Na Bíblia existiram muitos homens de fé, como hoje existem muitas pessoas de fé. Mas Abraão foi o pai, o único homem que Deus disse: olhai para ele, olhai para Abraão. Um homem que abaixo do Senhor Jesus é o nome mais respeitado nas maiores religiões do mundo. Abraão fez a diferença. E eu queria que você entendesse que fé é essa. Quais são as características dos filhos de Abraão? Por que eles fazem a diferença? Você sabe por que Abraão fez a diferença? Porque ele saiu do banco do motorista e deixou Deus dirigir a vida dele. Você sabe por que ele fez a diferença? Porque ele abraçou a fé nesse Deus e teve fé para crer no Deus que chamou ele, crendo que Deus ia cumprir tudo o que prometeu. Tudo. Ele foi um homem que passou por muitas coisas, e nós vamos ver algumas coisas que ele passou. Mas eu quero agora ir no início do chamado dele. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira coisa que Deus se apresentou, aliás, primeira coisa que Deus pediu, sem nem se apresentar para ele, foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não se apresentou assim: Abraão, eu sou Deus, eu quero dizer que eu tenho um plano para você em tal lugar, você vai para essa terra. Deus não explicou nada. Deus só disse assim: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu mostrarei. Essa palavra sai aqui no original é sai para melhor. Quando você ouve a voz de Deus e você sai do pecado, da mentira, do erro, da dúvida, e você vem
para o reino de Deus, você ganha, sua vida muda. Você tem que ter fé para sair de tudo de errado. Você tem que ter fé para sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer que Deus governe a sua vida, se você quer entrar no reino de Deus, para Ele cuidar de você. E Ele mandou Abrão, na época não era Abraão, era Abrão. Ele mandou ele sair. No versículo 2 diz assim, olha a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o que? O teu nome, e tu serás o que? Uma bênção. Olha para mim, por favor. Você não vê Abraão querendo engrandecer o nome dele, foi Deus que engrandeceu. Quando você é uma pessoa de fé, você não está preocupado com o seu nome, você quer glorificar o nome de Deus. E quando você ora, que você está em momentos difíceis, você fala: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome. Meu Deus, isso aqui te envergonha. Meu Deus, me ajude a resolver isso, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Eu quero dar testemunho para o Senhor ser exaltado. Então você se preocupa com o nome de Deus, e Ele abençoa o seu nome. Abraão não pediu para ter um nome honrado, e até hoje se fala da fé de Abraão, e o nome dele é respeitado. Agora entenda, Deus disse para ele que ia fazer dele uma grande nação, ia engrandecer o nome, e ele seria uma bênção. Olha para mim, por favor. Quando você tem a fé de Abraão, você é uma bênção. Você não fica se humilhando para ninguém ficar com você. Quem se afasta de você perde. Quando Ló se afastou de Abraão, quem perdeu foi Ló, não foi Abraão. Ló perdeu. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica se humilhando para ninguém. Quem quiser ir, você deixa embora. Vá com Deus. E Deus, seja um funcionário que tenha muitas responsabilidades na sua empresa, ou poucas responsabilidades, Deus envia melhores. Quem quiser te deixar, você deixe com Deus. Você segue com o seu Deus, porque você crê que Ele vai suprir suas necessidades. Quando você se vê como a própria bênção, não existe lugar para você. Geograficamente você não está preocupado. Você não fica aqui: poxa, no Brasil está tão difícil, eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou para outro lugar. Você não fica inquieto. Você sabe que não existe dificuldade para Deus te abençoar em nenhum lugar, porque em todos os lugares tem céu, e o céu está aberto para você. Se Deus te der uma direção para mudar de lugar, para mudar de cidade, para mudar de país, para mudar de profissão, você faz em obediência a Deus, não por inquietação sua. Eu estou triste porque eu estou aqui, eu quero ir para outro lugar, e até agora não saiu visto, e até agora não aconteceu. Você tem paz. Quando Deus governa a sua vida, você tem o quê? Paz aonde você está, porque você sabe que você vai vencer. Por isso que Ele falou para Ló: escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com lugar, porque Deus me abençoa em qualquer lugar. Está dando para você entender? Então quando você é mandado embora, quando você tem que recomeçar, você não tem medo, porque você sabe que Deus é com você. Agora olha o versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Se você tem a fé de Abraão, você não amaldiçoa ninguém. E quando você vê alguém que te fez mal se dando mal, porque Deus te protege, o que mandam de ruim para você bate e volta. E quando você vê alguém sofrendo porque plantou o que não presta, você sente compaixão e você ora. Você não se alegra não, mas você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado.
porque você é a própria bênção. Quando a pessoa tem mal na vida dela, preste atenção nisso. Você pode colocar o dinheiro que for nela, você pode investir o que for nela, você pode tentar ajudar, vai tudo por água abaixo, mas você não consegue ajudar uma pessoa que tem um mal. Você perde, você se endivida, você vê que tudo que você investiu foi em vão, porque tem um mal agindo na vida da pessoa. Quando a pessoa tem um mal é assim. Quando a pessoa tem Deus, quem ajuda ela é abençoado. Quando a pessoa é a própria bênção, ela não tem medo de inveja, ela não tem medo de ameaça, porque ela sabe que maldição sem causa não pega. Ela não tem medo de nenhuma palavra negativa. Pelo contrário, ela sabe que o Deus dela é transformador, transforma maldição em bênçãos, transformou a água em vinho, é transformador. Então ela crê que ela é blindada, ela crê que o mal pode vir de um lado, do outro, não importa, ela está protegida, porque Deus abençoa ela. Agora, vamos entender, preste bastante atenção, aí atrás, ninguém conversa, por favor, preste bastante atenção, aí atrás, para que não tire a atenção de ninguém, por favor, vamos usar inteligência. Você não vê uma pessoa que tem a fé de Abraão entrando em desespero. Você não vê a pessoa dizendo: não aguento mais, está muito difícil, eu vou jogar a toalha, não adianta eu lutar. Você não vê isso saindo da boca de uma pessoa que é da fé. Não é que ela vive no mundo da fantasia, ela encara a realidade dela, mas ela tem certeza que Deus vai abençoar. Ela pode até dizer assim: está uma guerra, mas eu vou vencer. Não está fácil não, mas Deus é comigo. Olha, estou enfrentando a dureza, mas tenho certeza que vai terminar tudo bem. Ela é realista. Ela sabe o que ela está encarando, o que ela está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento delicado, é um momento pesado, mas ela tem certeza no Deus que ela crê, no Deus que chamou ela. Ela crê nessa palavra, ela sabe que vai dar tudo certo. A fé dela é muito segura, muito segura. Ela está apoiada 100% na palavra de Deus. Você sabe como é que Abraão terminou? Abra aí em Gênesis 24:1. Vá um pouquinho para frente. 24:1. E era Abraão já o quê? Velho e adiantado em idade, e morreu sofrendo. Foi não? O que é que diz aí? E o Senhor havia abençoado a Abraão em quê? Em tudo. Olha para mim aqui para você entender. Quando você tem a fé de Abraão, você enfrenta muitas provas. Prova é diferente de tentação. Tentação vem para nos derrubar, tentação vem para tirar nossa salvação, tentação vem para nos afastar de Deus. É diferente. Prova vem para fortalecer a nossa fé. Quem é da fé vive de fé em fé, e cada luta que enfrenta fica mais forte, e cada luta que enfrenta fica mais confiante. Quem é da fé, quem vive a fé, enfrenta muitas lutas, e cada hora a prova é maior. Mas a pessoa crê que Deus é com ela, e ela é aprovada em cada prova que ela enfrenta. Você tem sido aprovado nas suas provas? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Eu pergunto para você: Abraão teve fraqueza? Teve. Qual a pessoa de fé que não teve fraquezas? Agora aprenda uma coisa: uma pessoa de fé, você vê ela sempre forte, você fica admirado quando você vê ela mal, porque não é normal ver ela para baixo, desanimada. Pode acontecer de um determinado dia
ela ter fraquejado, ela não está bem, pode acontecer, mas é uma coisa rara. Você vê fraquezas na história de Abraão, mas você não vê ele fraco o tempo inteiro. Ele era uma pessoa forte, teve fraquezas, mas ele era uma pessoa de fé, o pai na fé. Diferente da pessoa que não é da fé. A pessoa que não é da fé é negativa, ela vive para baixo. Quando você vê ela animada, você até se assusta. Fulana falando dessa maneira hoje? Fulano dizendo que vai dar tudo certo? Isso é milagre, hein? Porque não é comum você ver certas pessoas na fé. Você vê de vez em quando alegre, de vez em quando ela falando algumas coisinhas, mas daqui a pouco murcha de novo. É diferente de uma pessoa que é da fé. Ela é da fé, então ela pode ter momentos de fraquezas, mas na maioria das vezes você vê ela firme. E vou dizer mais, ele enfrentou uma luta, Abraão enfrentou uma luta para resgatar Ló, que ele pegou 318 homens nascidos na casa dele e foi enfrentar 4 nações que tinham vencido 5. Quando você tem a fé de Abraão, você tem certeza que você vence lutas sem ter condições. Você enfrenta desafios sem recursos. Você enfrenta lutas gigantes sem ter recursos, sem ter condições, sem ter estrutura. Mas o seu Deus te dá vitória, porque Ele sabe que você crê nele. Tem um versículo de Deuteronômio 38, 29. Coloque aí para mim, por favor, esse versículo. Leia na tela comigo aí. Leia alto. Quem dera eles fossem o quê? Sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu atento para o fim dele. Terminou bem. Ele terminou bem, porque ele era amigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você tem que decidir quem você quer. Se você quer Deus, tem que ser amigo de Deus, e tem que abrir mão de tudo de errado, para que Ele seja com você. Abraão era amigo de Deus, e terminou bem, termina bem, acaba bem. Quando você confia em Deus, quando você exercita a sua fé na palavra de Deus, acaba bem. Não importa o tamanho das lutas, das dificuldades, são muitas, mas todas acabam com vitórias. É diferente. Atente para o fim. Tem um versículo de Gênesis que mostra o quanto ele era atrevido, né? Coloque aí para mim, por favor, esse versículo, que diz assim, olha só, o quanto ele era atrevido. Gênesis 18, 27. O que é que diz aí? E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Atrevimento. Quem tem a fé, olha bem para mim agora, quem tem a fé de Abraão é atrevido, atrevido na fé. A Igreja Universal é atrevida? Ela é. Fala que ela não consegue alguma coisa para você ver. Ah, não tem condições. Tem sim. Ah, não tem condições sim. Nós somos atrevidos. Abraão era atrevido. Quando você tem a fé de Abraão, você não é tímido não. Você é atrevido. Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia. Tem coisas que você conquistou, que você fica assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Eu nem pensei, quando eu vi já estava feito. Porque ele faz você ser atrevido, Ele faz você ser corajoso, Ele te dá ousadia na fé, para você tomar certas atitudes. A Bíblia manda nós olharmos para Abraão, que você tenha essa fé de Abraão, essa fé para sair da dúvida, do medo, da insegurança. Hoje eu vi um homem dar testemunho aqui maravilhoso, porque ele era um bom profissional, mas era tímido, inseguro. E ele disse, eu comecei a vir segunda-feira, a insegurança saiu, montei minha empresa, comecei a fechar contrato, as pessoas gostaram dos serviços, e foram divulgando, estou arrebentando hoje. Começou a ser atrevido. Teve um testemunho, que vocês vão ver, foi gravado o testemunho, de um homem que já estava há muito tempo na igreja,
mas não saía da vida errada. E o sonho dele era ajudar a mãe dele, mas ele perdeu tudo e foi morar de favor na casa da mãe dele. Ele tinha um sonho de ajudar a mãe, e era a mãe sem condição nenhuma que estava ajudando ele. Mas ele acordou, a ficha caiu, ele saiu da vida errada, e ele entrou no reino de Deus. Agora está arrebentando e está ajudando a família toda. Quando você é uma pessoa que tem a fé de Abraão, quando você tem a fé de Abraão, você tem uma convicção tão grande. Podem falar o que for, você não dá ouvidos para ninguém. A palavra que tem peso na sua vida é de Deus. A sua ligação com Deus é tão forte que é maior do que qualquer laço familiar, do que qualquer laço com qualquer pessoa. A fé de Abraão era uma fé tão firme que ele não tubiou, ele não balançou, nem quando Deus colocou o filho dele à prova. Ele mostrou para Deus que a ligação dele com Deus era maior do que a ligação dele com qualquer pessoa. Quando você tem a fé de Abraão, pessoas da sua família não entendem, criticam, mas com o tempo chegam à conclusão que você estava certo. Quando você tem a fé de Abraão, você glorifica a Deus, sua vida muda, floresce, nem que seja no deserto. No deserto, pode estar todo mundo contra, Deus é a seu favor e você vence. E você não quer nada de ninguém não, tá? Porque quando o rei de Sodoma veio oferecer para ele, dizendo assim, ó, fica com os bens e me dá os homens, ele levantou as mãos, falou, não quero nada seu, para que você não jogue na minha cara. Ele sabia que o rei de Sodoma representava a presença do mal, do pecado, do erro. Ele disse, eu não quero nada sujo, eu não quero nada errado, eu não quero nada seu, porque o que eu quero vai vir de Deus. A fé de Abraão é uma fé que respeita o tempo de Deus. A vida de Abraão nunca foi fácil, e a vida de quem tem a fé de Abraão nunca é fácil. E a pessoa respeita o tempo de Deus. Na vida dele foi tudo no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então na sua vida vai ser tudo do jeito de Deus, no tempo de Deus. Então o tempo não vai te enfraquecer, as lutas não vão te distanciar de Deus. Pelo contrário, você sabe que o que Deus vai fazer é grande, e você espera Ele agir na hora certa, porque Ele é Deus. Amém? Não tem desespero. Estou na luta, mas Deus é comigo. Diga, está uma guerra, mas Deus é comigo. Diga, não está fácil. Fique em pé e diga, mas eu vou vencer, porque o Deus de Abraão é comigo. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima.